Grande tio Oscar, tá chegando a hora. É a hora dos pequenos deslizes se transformarem em grandes problemas. Verdade, né? E temos um grande deslize que foi Manchester City e Real Madrid não terem se garantido logo na primeira fase. Agora um dos dois vai ficar pelo meio do caminho, né? Vai ser disparado o melhor jogo desse playoff, né? Como estão chamando, mas eu chamo de repescagem mesmo. Nunca podia imaginar que teríamos uma repescagem dos dois maiores times da temporada passada, né? São times que Ancelotti já falou que se odeiam enfrentar, e lógico, ninguém gosta de enfrentar um time qualificado, um time de qualidade, que não apresentaram, né? A qualidade acabou se esvaindo ao longo de jogos fáceis da fase de liga. São dois times que sofreram tanto com lesões, elenco curto, e estão com um sistema defensivo que estão passando poucos jogos sem levar gol, né? Tendo que improvisar, né, em muitos casos, né? O Real Madrid não tem lateral direito, né? Desde que o Carvajal rompeu o ligamento, tá tendo que improvisar Lucas Vasquez, Valverde já jogou por ali. Vamos ver quem é que eles vão trazer agora para nessa janela europeia para compor a lateral direita do time, né? Acho que está caminhando até para o outro lado também. Matheus Nunes jogando como lateral nas mãos de Pep Guardiola. Acho que o Vasquez, se o Real Madrid contratar um bom lateral, acho que ele não vai nem lembrar como é que é jogar de ponta na posição de origem dele. São elencos que estão se mostrando frágeis por lesões e por poucas opções, mas é uma dor de cabeça para cima de dois bons treinadores que conseguem se virar, né? Dois times que eram para estar entre os oito primeiros, já classificados direto para as oitavas, então vão ter que brigar um contra o outro para ver quem sobe e quem dá adeus, né? A gente já podia até começar com esse jogo para ver, na nossa opinião, quais seriam os favoritos desses jogos de repescagem, né? City e Real Madrid, obviamente, não tem favorito, mas eu apostaria no Real Madrid porque o segundo jogo vai ser em casa, vai ser no Santiago Bernabéu. Olha, eu tô contigo, porque além de decidir em casa, peso de camisa, tem um grande fator que tem um Rodrigo desfilando, um Rodrigo que está numa fase absurda lá na frente. É uma sequência de jogos marcando, de todo jogo está marcando ali, principalmente nessa reta final da Champions. E um quarteto que parece querer conseguir se encaixar, com o Bellingham, o Mbappé e o Vini, lógico. Verdade. Ele é disparado o melhor quarteto ofensivo do futebol mundial. Mas tem que dar liga, né? Mas eu acredito no Real Madrid, não só pela qualidade desse quarteto, mas também porque decide em casa, né? Sim. Agora, se a gente tem esse jogo desse peso, temos alguns jogos também bem interessantes. Eu citaria alguns aqui, vamos começar por Sporting e Borussia Dortmund. É um confronto equilibradíssimo, mas da mesma forma que o jogo do Real, eu fico com o Dortmund porque, por dois motivos nesse caso, porque tem mais camisa, né, tem mais tradição na Champions League e porque decide na sua casa, né? E não tenho, tudo bem, teve uma troca de treinador também, mas não depende tanto de um jogador só, né? De Sim. um homem referência. O esporte ainda está tentando se remodelar, retomar a fase vitoriosa, né? E não depender tanto de Gyökeres, mas outro joguinho interessante também fica para o lado da Juventus e PSV. PSV que colocou aquela derrotinha, o número um na casa das derrotas, na campanha vitoriosa do Liverpool na fase de liga. Verdade, né? Vamos lembrar, claro, que o Liverpool jogou com time reserva, mas não tira o mérito do PSV, que foi lá, saiu atrás e conseguiu virar e vai pegar uma pedreira que é o Juventus. A Juventus, que surpreendentemente perdeu jogando mal e tá aí, caiu contra um PSV, vai ser um jogo difícil e vai decidir em Eindhoven, né? A decisão é fora de casa para a Juve, lá Vecchia Signora. Difícil, Pois é, difícil de prever esse resultado, mas eu teria daria um leve favoritismo ainda para a Juve porque pela questão da tradição também, não tem jeito. fico tendenciado a te acompanhar, porque a fase ofensiva, o futebol realmente apresentado ali na parte de frente pelo PSV, tem jogos que eles conseguem ser quase imbatíveis. O problema é que não mantém uma certa regularidade. Então, se encaixar esses jogos bons justamente em um desses jogos contra a Juve, pode ser que consiga bater de frente com a velha senhora. Mas temos uns times mordidos, uns não, um time principalmente muito mordido, que estava com a faca e o queijo na mão na última rodada, jogou com um a menos, caiu nos playoffs. E tem um joguinho embaçado também, mas decide em casa. É verdade. Eu estava apostando no Milan, que estava fazendo uma campanha muito boa na Champions League, e do nada ficou de fora, né? Para mim foi a grande surpresa nessa última rodada dos que ficaram de fora. Eu estava apostando no Milan entre os oito e ficou em nono, né? Vai ter que penar contra o Feyenoord, que tomou uma lavada do Lille, né? Tomou uma lavada de 6-1 para o Lille, que para mim é também a grande surpresa dos oito primeiros.
O Lille, que é quinto colocado no campeonato francês, classificou direto, está entre os oito, e o PSV, aliás, o PSG, líder com 14 pontos na frente do Lille, está tendo que brigar aí na repescagem, né? O campeonato francês não era o pior campeonato do mundo, e a gente tem quatro passando, né? Tem um Lille É, completamente inesperado lá, já classificado. Tem um dos franceses que vai ficar de fora, que o Brest contra o PSG só passa um. E tem um exato. Mônaco que pode querer fazer força frente a um Benfica, né? É verdade. Esse jogo é equilibrado, né? Eu fico com o Benfica também pela tradição e também por decidir Estádio da Luz, né? Vai decidir em casa, então acho que o Benfica passa. No clássico francês, esse para mim, das oito partidas, é o de mais, entre aspas, fácil prognóstico. Eu vou com o de PSG, por dois motivos. Primeiro, porque é um time superior e depois porque parece que ele deu uma engatada. Ele engrenou nesses dois últimos jogos. O Dembélé no último jogo comeu a bola, fez um hat-trick. E o Brest, ao contrário, começou bem e o último jogo perdeu em casa com o Real Madrid, é verdade, mas não mostrou um grande futebol em casa, não. Acho que você falou tudo. Futebol a gente analisa contexto histórico, história de camisa, mas o presente momento também tem um fator assim muito grande. Um Brest que primeira temporada numa Champions League, participar dos playoffs já é algo bem interessante, tendo em Verdade. vista alguns times como o Leipzig de fora, mas começou bem e agora está num declínio, enquanto o PSG resolveu acordar tarde, né? Vai decidir em casa. Para quem quase ficou de fora também, conseguiu um jogo que sobrou, jogou muito contra o Stuttgart, vai ter que manter essa fase. É um joguinho interessante, mas um outro prognóstico que pode se levantar um favoritismo grande do outro lado, principalmente porque também decide em casa, é o lado do Bayern, né? Claro, o Bayern, multicampeão da Champions League, realmente não tem como não classificar em cima do Celtic. Em que pese, né? O Celtic deu uma complicada ainda contra o Aston Villa, né? Saiu perdendo, empatou, né? Vendeu cara a vitória para o Aston Villa, que levou o Aston Villa a ser o último dos oito classificados direto. Mas o Bayern de Munique tem muito mais time assim como o PSG, são os dois grandes favoritos desses oito jogos. E do outro lado tem um Clube Bruges que pega uma bem interessante, uma Atalanta que tem um futebol bem ofensivo, tem mostrado isso tanto na Champions, quase ganhou, quase beliscou ali a vitória para cima do Barcelona, e mostrado isso também no Calcio, né, italiano. Sim, E um sim. Bruges vai tentar a sorte, quem sabe consegue bater de frente. O Bruges fez muito até, né? Saiu na frente do City, deu um susto no Guardiola, mas acabou que ele passou como último colocado na questão do saldo de gols. Mas a Atalanta está com um time muito bom, está com uma fase ótima. Durante algum tempo, durante alguns minutos, ele teve classificado entre os oito primeiros, mas aí o Barcelona empatou o jogo e jogou eles para baixo, classificando o Aston Villa. Mas eu acredito também que a Atalanta leva esse confronto contra o Bruges, e aí fecharemos os oito classificados à repescagem para jogar nas oitavas, né, contra os oito já classificados, né, os oito primeiros da primeira fase. Então, recapitulando, temos três favoritos, né? PSG, o Bayern de Munique e a Atalanta. Eu diria que dois grandes favoritos e um favorito que é a Atalanta, né? Não, eu acho que não é tão favorita quanto o Bayern e o PSG, mas também tem um favoritismo mais forte do que nos outros jogos que são bem mais equilibrados. Justo. E o duelo máximo, o melhor jogo, a gente fica pelo lado do Real Madrid, peso de camisa, momento de elenco, e pelo lado dos brasileiros. Tem mais brasileiro lá também. É verdade, né? Acaba que vai ter uma torcidinha. Por esse fator é importante também, né? Para a gente ter um pouco de não ser tão imparcial. Não, existe a parcialidade, a gente vai torcer para time que tem mais brasileiro, não tenha dúvida. Agora, os outros jogos mais abertos, confrontos bem interessantes. Vou te acompanhar. Acredito que o momento do Borussia, se esse novo treinador conseguir retomar, acho que o Borussia tem mais elenco, tem mais time para bater de frente contra o Sporting. Acredito também na força do Benfica, principalmente decidido em casa e tem se mostrado ali na cabeça do campeonato português. Tem um elenco também bem interessante. O Grego desfilou, o Grego quase que destruiu, fazendo um hat-trick para cima da Juventus no último jogo. E fico também do lado do Milan, decidindo em casa de novo contra um Feyenoord que podia vir um pouco mais tranquilo, mais animado, mas vem depois de uma sapecada para cima do Lille. Agora, no jogo da Juventus do PSV, acho que eu vou ficar com um fatorzinho em casa. Entendo o peso de camisa, já decidiu muitas finais da Champions, acho que é um dos maiores vice-campeões da Champions League, mas o PSV tem um ataquezinho que se pegar um jogo combinado com a Lua, acho que a Juventus vai sofrer. É bom, é bom. Esse para mim é a grande incógnita.
depois, obviamente, de Real Madrid e Manchester City. Mas, assim, grandes jogos, Guto. E bom que a gente não vai ter que esperar muito, né? Grandes jogos, fevereiro já está aí, já começa, 10 e 11 de fevereiro Ah, são os primeiros jogos. duas E, semaninhas só. graças a Deus, Liverpool e Barcelona só acontece realmente um encontro deles na final. A Champions Verdade. League. Seria uma grande final. Mas uma coisa que eu achei interessante, talvez uma falha que possa ser corrigida para a próxima Champions, é que Liverpool e Barcelona, os dois primeiros colocados com mérito, eles não vão ter assim grande vantagem em ter feito essa campanha. Eles vão ter nas oitavas eles vão decidir em casa, mas a partir das quartas vai ser no sorteio. Na minha opinião, esses dois primeiros deveriam ter um prêmio, né? Qual seria o prêmio? O prêmio de sempre decidir em casa até as semifinais. Obviamente que a final é um jogo só e já tem data marcada. Mas a UEFA podia pensar um pouquinho melhor e dar uma. Até para estimular outros times que estão lá em terceiro, quarto. Ah, mas já estou garantido. Não, vamos brigar para ser primeiro, segundo, para conseguir decidir em casa até a semifinal, né? Acho bem interessante esse ponto. A gente lembra como é que é também pela Libertadores, né? Mas é isso, Guto. Grandes jogos nos esperam ainda. E a gente não vai perder nada. Se a gente conseguiu exercitar e acompanhar uma rodada com 18 jogos ao mesmo tempo, imagina um playoffs agora bem animado. Agora tá fácil, né? O nosso oftalmologista tá relaxado já. É isso aí, tio. Aí, Guto, aquele abraço.